Uma boa noite, amigos. Jesus nos abençoe. Vamos dando início à nossa live de hoje. Uma noite com muita chuva aqui em Ijuí, mas estamos aqui para realizar a nossa atividade, buscando algumas reflexões oportunas, a fim de que nos sirvam, nos sejam úteis e significativas para essa semana que está se iniciando. Então, nós começamos com a leitura de uma pequena mensagem do Espírito Joana de Ângeles, que consta na obra Vida Feliz, para que então possamos fazer essa introdução e depois uma oração de abertura. Sejam todos muito bem-vindos, sentindo a harmonia de Jesus a nos envolver. Então, a Joana diz assim: nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com o desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus, ela diz, é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. Então, essa reflexão da nossa benfeitora Joana de Ângeles acerca da esperança. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, agradecendo a oportunidade que aqui nos reúne, em nome do bem, em nome da paz, a fim de que possamos nos conectar com a espiritualidade maior, buscando boas inspirações, energias salutares para o nosso bem-estar. Obrigada, Senhor, que assim seja. Então, amigos, a nossa reflexão de hoje discorre em torno da ansiedade e nós nos ocupamos de uma mensagem do Espírito Emmanuel que escreveu pelas mãos do Francisco Cândido Xavier, que tem a ver com a paz, né? Ele vai falar da paz. Então, para que nós possamos entender a questão da ansiedade, é importante que nós reflitamos sobre como temos nos comportado em nossa vida, ou talvez nos últimos dias, diante das situações que nos ocorrem. Temos nos irritado facilmente, temos tomado assim atitudes precipitadas, impulsivas, agressivas. Temos dificuldade de ficar em silêncio, buscar uma meditação. Conseguimos nos concentrar para orar, conseguimos acompanhar uma leitura, analisando, buscando reflexões sobre ela, ou não conseguimos nos concentrar? Essas reflexões são importantes porque elas já vão nos sinalizar se nós estamos num estado de ansiedade, de inquietude, ou se conseguimos, com certo equilíbrio, nos conduzir de uma forma mais tranquila no nosso cotidiano. Então, o Emmanuel, essa mensagem está na obra Palavras de Vida Eterna. Ele diz assim, o título é Estejamos em Paz. Ele fala o seguinte: rujam tempestades em torno de teu caminho,
tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior deste dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te recusa, alguém te ofende, alguém te esquece, aquieta-te e ora em favor dos irmãos que estão desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, acerena a tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição, vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. E embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, na inatividade. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pelo cuidado. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que, na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Assim, queridos amigos, essa mensagem ela nos traz muita informação, muito esclarecimento, principalmente no cuidado que nós devemos ter diante das situações que nos são mais difíceis. Ele vai citando aqui as contrariedades, os obstáculos, as pessoas que muitas vezes nos ofendem, nos contrariam, também nos provocam. Como é que nós agimos em tais circunstâncias? Nós somos reativos, ou seja, a gente devolve a agressão como agressão? Ou nós procuramos agir de outra maneira, mantendo a nossa paz? Porque se os barulhos de fora nos perturbam por dentro, como que a gente vai encontrar paz? Como que nós vamos ter uma tranquilidade maior nas nossas atividades, naquilo que precisamos resolver, fazer, enfim, nos compromissos que temos? Porque a gente fica dessa forma muito à mercê do condicionamento, muito condicionados ao comportamento dos outros, e isso não é bom. Nós precisamos ter equilíbrio, buscar esse equilíbrio, e isso é um exercício contínuo. Não se aprende isso de improviso, de uma hora para outra. Precisamos exercitar nas pequeninas coisas, nas pequenas irritações, evitá-las. Porque quando surgirem situações mais graves, certamente nós não vamos conseguir nos conter
e talvez a gente use até de recursos mais agressivos e violentos, porque não exercitamos a nossa paciência, o controle, e tudo isso vai gerando ansiedade. Ansiedade, com certeza, inquietude, não conseguimos relaxar. E por vezes precisamos até, quando prolongado esse estado emocional, mental, psicológico, enfim, espiritual, precisamos buscar um tratamento médico, medicamentoso, para conseguirmos ficar mais calmos. Então, para evitar isso, não é? O Emmanuel diz aqui, refugia-te na cidadela interior. Ou seja, fica em paz você, mesmo que haja um tumulto no teu entorno. Nós não precisamos entrar na ansiedade, na perturbação dos outros. Não é necessário. E isso com certeza nos fará mal. Nós precisamos perdoar, orar, não é? Fazer uma prece por esses que estão, digamos, ansiosos demais. E o Emmanuel também nos esclarece em uma outra mensagem que a ansiedade ela é responsável por muitos males, ainda não catalogados ou diagnosticados, enfim, nos códigos médicos e outros da Terra. Por quê? Justamente em função das precipitações, das impulsividades que a ansiedade gera e que depois levam a arrependimentos, obviamente, né? Que a pessoa se dá conta de que ela exagerou em determinados momentos, afetando inclusive a sua saúde física e mental. E ele então cita isso numa outra mensagem em que ele fala especialmente do transtorno da ansiedade, dizendo que muitas vezes ela pode gerar crimes graves, não é? Porque a pessoa não conseguiu se conter diante de uma situação que a desafiava. Então, amigos, o tema é de relevância. É importante que nós reflitamos. Temos controle sobre nossas emoções? Ou nós nos deixamos levar ao sabor da vida, das outras pessoas, daquilo que, enfim, nos traga alguma perturbação e assim isso aumenta a nossa inquietude, a nossa aflição. Ele fala aqui da aflição inútil, não carregar no pensamento o peso morto da aflição inútil, a preocupação com aquilo que ainda não aconteceu e talvez não aconteça, é uma aflição inútil. Não adianta ficar cogitando coisas que não irão acontecer. A gente precisa confiar, fazer uma prece e confiar, porque nós sempre temos amparo. A espiritualidade amiga, nosso anjo guardião, está sempre a postos para nos ajudar. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, precisamos fazer a nossa parte do cuidado, de manter o equilíbrio, a serenidade. Por isso, diante de uma contrariedade, serenar a alma e esperar que os acontecimentos nos favoreçam. Não é fazer no nosso tempo. Não é? A gente tem que respeitar o tempo das coisas, o tempo de Deus. A ansiedade leva às precipitações que não são positivas, ao improviso, às situações sem planejamento, sem reflexão, se aquilo realmente é bom, é importante, é necessário. Por isso também ele fala que nós devemos viver um dia de cada vez. Não é ficar pensando já no mês que vem, né, em situações que talvez não vão ocorrer. É um dia de cada vez, porque é o que nós temos, o dia de hoje. Claro que nós vamos fazer planejamento para o amanhã. Nós vamos ter uma agenda, alguma coisa que nos ajude numa organização. Mas isso não deve tomar
todo o nosso tempo, senão a gente não aproveita o que temos hoje junto a nós. E isso tem sido uma recorrência, infelizmente. Nesses tempos de mídias sociais, nós temos dedicado, e na maioria, muito tempo a observar o celular, as redes sociais, e deixamos de prestar atenção ao dia e à hora que está passando, as pessoas no nosso entorno, as coisas que estão aguardando por nós para que sejam feitas, organizadas. Pensemos nisso, para que possamos realmente ter paz, não é? Porque aí a gente tem paz de consciência, quando dá conta daquilo que é nosso compromisso com equilíbrio, e não de uma forma ansiosa ou na inércia, porque ele também fala da inércia. Ele diz que a serenidade, ela não deve se demorar na inércia, ou seja, eu não posso então me precipitar, eu não posso ser muito apressada, então eu vou ficar quieta na minha, sentada, não vou me incomodar, como dizem. Mas tem que ter o cuidado para não ficar inativo, não é? Não é isso também. Nós somos muito inclinados ainda aos extremos, ou tudo ou nada. Precisamos buscar esse equilíbrio. Então, a inércia também não é uma boa conselheira. Vejam como a gente precisa refletir antes de agir. A nossa vida é um constante aprendizado, quando nós o desejamos, obviamente. Mentalizar o bem, ele diz, prosseguir na construção do melhor, sem esperar resultados, porque isso também gera ansiedade. Resultados das pessoas, das situações, não é? A gente tem esse hábito de ficar esperando e tem pressa. Mas o nosso compromisso é realizar, é fazer, é semear, cumprir nosso dever. Os resultados podem não vir nessa encarnação. Um dia saberemos. Mas o importante é termos a consciência tranquila de que fizemos a nossa parte. Sejam quais forem as tuas dificuldades, ele diz, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. A nossa paz, a nossa serenidade nos traz segurança. Não vem de fora essa segurança, ela vem de nós, da nossa condição espiritual, da nossa vontade, de fazer o melhor e, sobretudo, de buscar esse estudo. Lembro sempre de uma passagem que tem no Livro dos Espíritos, na parte que fala sobre a lei de adoração, quando Kardec aborda a prece. E os espíritos superiores lhe respondem que a prece é um estudo de si mesmo. Vejam que interessante. A oração não é um palavreado que simplesmente sai da nossa boca sem reflexão. A oração tem que ser um estudo de si mesmo. Como eu iniciei essa fala? Perguntando, fazendo perguntas. Como eu ajo em tal situação? Como eu me comporto quando alguém me provoca? Isso é um estudo de si, porque a resposta vai dizer da nossa necessidade. Então a prece, além de ser esse encontro com Deus, é também conosco mesmos. Não é uma prece decorada, é uma reflexão profunda, e nós precisamos então sossegar a nossa ansiedade para poder orar verdadeiramente e buscar a conexão divina, as boas inspirações para aquilo que são as nossas necessidades reais.
porque muitas vezes a gente acha que precisa de determinadas coisas, mas não é uma necessidade real. Por isso, amigos, é importante o estudo, né? Essas lives, as palestras, elas são breves, nos trazem alguns pontos sobre Jesus, o seu ensinamento, sobre a doutrina espírita, mas é importante que nós aprofundemos essas reflexões para o nosso próprio bem, para que nós consigamos ser mais equilibrados, mais serenos e mais felizes também. Então, dando continuidade, o mesmo livro que nós ocupamos com essa mensagem fala sobre dinheiro, porque uma das coisas que traz bastante ansiedade ao ser humano é a parte material. E então o Emmanuel, ele reflete sobre dinheiro e atitude e traz de seu início, nós não vamos estender muito, mas é importante falar sobre isso, né? Ele traz uma colocação que está em 1 Timóteo, né? É uma reflexão que o Paulo faz nas suas cartas, o Paulo de Tarso, que diz assim: porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. E o Emmanuel complementa: não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Ou seja, não guarda dinheiro em cofre sem utilidade, que a gente fica aprisionado a ele, apegado. Isso é só uma situação, porque tem o apego aos bens materiais, às pessoas. O exercício do desapego é de suma importância para nós também, porque o apego gera ansiedade, uma ansiedade profunda, o medo de perder, quando nós nem possuímos. A gente sabe disso. Ninguém é de ninguém, nós não somos donos, proprietários, nem de dinheiro, nem de bens, nem do nosso corpo físico, que ficará aqui na terra quando nós dele nos despojarmos com o fenômeno da morte biológica. E isso tudo gera ansiedade quando nós nos apegamos a essas questões temporárias, materiais, porque são daqui do mundo, da matéria. São empréstimos de Deus para que nós possamos evoluir como espíritos imortais. Então, quando nós nos desligamos um pouco, sem perdermos a responsabilidade sobre tudo isso, né? Porque a gente tem responsabilidade, a gente precisa administrar dinheiro, bens, o próprio corpo físico, cuidar bem dele, mas sem apego, sem posse. Então nós ficamos mais tranquilos, mais serenos, sem tanta carga, né? A gente não fica aprisionado, como o Emmanuel diz aqui, a essas coisas, né? E isso com certeza nos traz muito mais leveza ao coração. Continuando a nossa reflexão, ainda com o Emmanuel, ele diz numa outra obra que, em geral, o homem, o ser humano, se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física. A gente se interessa por tudo que diz respeito aqui à existência física, descuidando-se da vida espiritual, e damos pouca importância, diminuta às vezes, à vida espiritual, que é permanente. E sobrecarregamos sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições, vejam o que ele diz,
Essa mensagem é de um período mais antigo, né? Ele fala do noticiário, quando nos sobra tempo para comprar aflições. No vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Do que ele está falando? Do que eu falei antes: redes sociais, notícias sobre guerras, sobre crimes, fofocas, de um noticiário inútil para nós, que vai nos trazer inquietação, aumentar a nossa ansiedade. Comentários infelizes vamos tecer acerca, julgamentos muitas vezes, né? Isso tudo abala a nossa estrutura espiritual e nós vamos ficar inquietos, aflitos, aquela aflição vazia, não é? E então, quando nós adentramos muito a esses noticiários, por assim dizer, nós não encontramos espaço para momentos de meditação elevada, que é escutar uma palestra, que é fazer uma leitura, que seja de uma mensagem de cunho elevado, fazer uma prece, a meditação mesmo, conduzida por música, enfim, para que a gente possa relaxar, porque isso vai nos trazer serenidade e saúde também, óbvio, porque o nosso estado mental, espiritual, ele influi diretamente na nossa condição física. Isso já está comprovado cientificamente. Não é só uma teoria espírita. Então, amigos, fixa com interesses esse ser humano, ainda desatento à sua realidade espiritual, as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, coisa bem atual, as guerras, mas não vê comumente as sombras que o invadem, as sombras íntimas, as imperfeições que nós ainda arrastamos existência a existência. E como não fazemos um estudo de nós mesmos, elas ali permanecem nos atordoando, gerando ansiedade, perturbação, erros, porque nós cometemos erros em função dessas sombras. Temos que nos conhecer. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios, né? Então, é o olhar para fora, olhando as imperfeições alheias, criticando, e não olhando para si, para ver o que precisa melhorar, para ser mais saudável e mais feliz. E aí ele segue dizendo que muitas vezes cuida esse ser humano do alimento conveniente ao corpo físico, mas mergulha num mar de fantasias que ele próprio cria através de vícios, de ilusões, de comportamentos vulgares por vezes, que aqui na Terra a porta larga ela está aí, das tentações, como dizia Jesus. Cabe-nos dizer sim ou não, é uma escolha nossa. Então, queridos amigos, precisamos ter essa vigilância sobre nós mesmos, né? Uma vigilância construtiva, uma vigilância que vai fazer com que nós busquemos alternativas, que nós demos a outra face, como ensinou Jesus. Ao invés de agredir, nós vamos ajudar aquela pessoa a ver que pode ser diferente. Damos a face da paz, que não gera ansiedade, não gera nenhuma doença, nenhum transtorno psíquico, não é? Porque as agressividades, as irritações, os estresses
Os excessos de toda ordem têm gerado doenças mentais, transtornos psíquicos de muito sofrimento, levando muitas vezes as pessoas a atos suicidas. Então, essa vigilância é muito importante para que possamos realmente buscar paz em nossos corações. E para irmos finalizando, gostaria também de trazer uma contribuição novamente do Espírito Joana de Ângeles, em que ela fala sobre Jesus, que é o nosso modelo e guia, o Mestre querido. Ela diz que Jesus foi o protótipo da felicidade. Amava a natureza, os homens, os labores simples, com os quais teceu as suas maravilhosas parábolas. Ele não condenava as condições terrenas, não as exaltava também. Na posição de mestre, ensinava como se devia utilizá-las, respeitando-as, com elas gerando alegria entre todos e abençoando-as. Como médico das almas, como assim era chamado, propunha vivê-las sem pertencer-lhes. Viver o quê? As condições terrenas. Sem pertencer-lhes. É dele a orientação. Estar na terra sem ser da terra, que é o desapego. Porque nós sabemos que estamos aqui em trânsito. É temporária a nossa passagem aqui. Então, nós precisamos ver o que realmente é importante. Prioridades. E assim, assinalando metas mais elevadas que deveriam ser conquistadas com o esforço pessoal. Ajuda-te e os céus te ajudarão. Assim, os tormentos, diz a Joana, humanos procedem da consciência de culpa de cada criatura. Aliás, as ansiedades, em sua maioria, são oriundas da culpa. Seja dessa encarnação, coisas que a gente fez, que aconteceram, enfim, em que há uma culpa, por vezes até inconsciente, e que gera ansiedade, gera essas autopunições, né? A pessoa acha que não merece determinadas coisas boas, né? Ela não se torna, acha que ela bloqueia, inclusive, né? Algumas situações que lhe chegam para o bem dela. Então, a culpa, ela é geradora de ansiedade, sim. E muitas são também de outras existências. Situações que não foram resolvidas, reconciliações que não aconteceram, erros cometidos, né, e que precisam ser reparados. Então, ela diz isso aqui, a Joana, né, que nós somos originários de outras existências corporais. O espírito herda as suas ações que ressurgem em forma de efeitos. São as consequências, por isso nós somos herdeiros de nós mesmos. Quando aquelas ações, né, forem saudáveis, estas consequências se fazem benfazejas. O inverso é igualmente verdadeiro. Então, dos profundos arcanos da individualidade, do nosso psiquismo, surgem as matrizes das aflições que se lhe estabelecerão no ser como processos depuradores para a libertação, facilitando a instalação das enfermidades, dos tormentos, das insatisfações, de ansiedades, às vezes que precisam de um controle maior. Da mesma forma, criam-se-lhe as condições favoráveis para a existência fácil ou árdua no lar, caracterizado por problemas socioeconômicos, morais ou enriquecido de amor e recursos que lhe favorecem a jornada. Vai depender sempre daquilo que é o seu merecimento, né? Mas isso não quer dizer, quando a situação é difícil, que a gente deva se entregar ao desânimo. Precisamos buscar, como falamos antes, a superação.
No ser profundo e imortal, encontram-se as raízes dos fenômenos que agora lhe repontam sobre o solo da organização carnal. Vejam como é importante nós termos esse entendimento da vida, que nós somos viajantes de longo tempo, que ninguém, muitas vezes a gente procura culpados para as situações que estamos passando, mas nós somos herdeiros de nós. Somos herdeiros de nós. E isso precisa estar bem claro para que a gente possa sair da condição de vítimas, de inércia e buscar uma solução. Assim, então, queridos amigos, espero ter contribuído com essas reflexões. É claro que nós podemos ampliar o assunto, ele é importante, o assunto é atual, emergente, né? E precisa sim que a gente fale sobre isso para poder ter um autoconhecimento, para poder buscar recursos que nos aliviem as tensões, as ansiedades e sermos assim, portanto, mais leves e mais felizes. A doutrina espírita é excelente medicina nesse sentido. Então, novamente, eu relembro de buscarmos os estudos. Nós, aqui da Associação Espírita Casa da Esperança, temos grupos de estudos online. Se alguém tem interesse, pode mandar uma mensagem aqui pelo Facebook, que nós damos as orientações necessárias. Então, agradeço a presença de todos, desejo muita paz, serenidade, alívio das ansiedades, muita prece, muita leveza nessa final de noite e também nessa semana que está em seu início. Vamos fazer uma oração. Aqueles que desejarem podem colocar um copo com água junto de si para receber as boas energias que a espiritualidade amiga vai transmitir, colocando nessa água os recursos medicamentosos, lenitivos, que vão nos auxiliar em nossas dificuldades. Eles conhecem melhor do que nós, os mensageiros de Deus, as nossas necessidades. Abençoa-nos, Jesus, com o teu amor e ajuda-nos a nos tornarmos melhores, começando a sermos mais tranquilos, buscando a paz. Que assim seja. Uma boa noite a todos, uma ótima semana.